gente, está começando agora mais um episódio do K-Fi Podcast. Não sai daí que hoje o episódio está muito legal. Eu estou aqui comigo com a Denise. E hoje nós temos um convidado muito especial que vai contar para a gente aí um pouco do que aconteceu com o Brasil para a gente chegar nesse momento que a gente está agora. E estamos aqui com ele, Gabriel Bom. E aí, Gabriel? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel, eu sou historiador e a gente vai falar hoje sobre um pouco do que é a história política do Brasil. 3 coisas complexas, né? História, política e principalmente o Brasil. O Brasil eu acho que é a mais complexa dessas 3 coisas. Certeza, né, Gabriel? E, tô vendo aqui, cara, que você tem bacharelado e licenciatura em História pela USP, especialização em Metodologia de Ensino da Filosofia e Sociologia, mestrado em História Social pela USP, e você é professor, é isso? Eu sou professor há 8 anos, já faz 10 anos, desde o primeiro ano da faculdade eu dou aula. Eu sou professor de História, Filosofia, Sociologia, Atualidades, toda essa parte de ciências humanas. Eu dou aula principalmente focado em cursinhos pré-vestibulares, também ensino médio, né, para ensino básico. E pesquiso em História das Religiões, em História da América Colonial, principalmente com o professor Adônia Gueniolin, lá na Universidade de São Paulo. Estou desenvolvendo o mestrado, se tudo der certo, desenvolverei o doutorado logo menos também. Então estou nesse processo de formação acadêmica para ver o que vai dar na existência humana. E, ser professor hoje deve ser uma parada bem complicada, né? Porque, assim, já vamos logo de cara entrar num assunto meio polêmico. Né? Uhum. Assim, como é que é ser professor, cara, nesse cenário político que teve toda a polêmica envolvendo os professores, a questão da escola sem ideologia, toda essa parada? Sim. Deve ter sido bem difícil, né? A gente se blinda. Quando você hoje é professor de humanas no Brasil, você tem que ter muito cuidado. E eu acho isso extremamente negativo para o ensino, né? No Brasil a gente tem um negócio que chama liberdade de cátedra, que é pouco respeitada. E assim, num geral, o professor de humanas no Brasil hoje, ele tem que ter um cuidado muito, muito sutil. Tem que ser muito sutil no que ele fala, no que ele faz, no que ele trabalha em sala de aula, por causa das limitações, muitas vezes não dos alunos, mas de outras pessoas envolvidas no processo educacional, em interpretar e pensar em certos temas, em certas problemáticas, em certos discursos também no geral, né? Porque é sempre muito, muito complicado a gente olhar para uma história de um país. Eu fui professor de História do Brasil há muito tempo, né? As frentes, né, de História do Brasil. Atualmente não estou dando essa frente, mas olhar para a história de um país que teve genocídio indígena, que teve escravidão africana, que teve a chegada de imigrantes e a exploração do trabalho desses imigrantes no final do século XIX, tudo isso sem ideologia, sem, né, são erros muito claros, até confusões conceituais, extremamente, bestas, assim. Ideologia não é isso, não é você falar coisas de um ponto de vista político, porque nada existe fora da política, né? Ideologia é você enganar as pessoas a partir de um discurso de poder, né? De um discurso forte, de um discurso que vem de cima. Isso é ideologia. Marx fala isso. Mas... E uma escola sem partido já é uma ideologia também. Normalmente, esse é o pior. A escola sem partido tem partido. Tem partido. Esse é o grande problema. Normalmente, uma escola sem partido tem partido. E isso é uma... Enfim. Mas assim, a gente vai batalhando, né?
Eu atuo na iniciativa privada, né? Eu dou aula em escolas particulares, dou aula em escolas particulares. Tenho colegas que trabalham em instituições públicas que o problema é um pouco diferente, né? Na educação pública no Brasil tem outros problemas. Mas, no geral, a educação brasileira tem questões, tem pontos, e que, tipo, se relacionam também com o que a gente vai conversar hoje, sobre história, sobre a formação política do Brasil e tudo mais, né? E da tua formação? Você está desenvolvendo uma pesquisa agora, né? Sim. Que seria para o teu mestrado? Isso. Como que está sendo? Qual que é o tema que você está... Eu não pesquiso Brasil, eu pesquiso América colonial. Eu pesquiso especificamente um rapaz, né? Um cara que dava seus rolês aqui pela América, que se chama Bartolomé de Las Casas, e que, em síntese, né, de uma forma bem superficial, foi um dos primeiros a lutar ativamente contra a escravização indígena doutrinariamente. Ou seja, ele desenvolveu ideias, teses, desenvolveu todo um sistema de direito para falar, essa parada aí de escravidão do índio não faz sentido. Vocês estão malucos. Isso é anticristão, não é legal. E qual que é o cara que você falou? É o Bartolomé de Las Casas. É um dominicano. Atuou em Cuba, atuou no México. E aí ele deu seus rolês. E aí no final da vida dele ele vai pra Espanha. Tem um debate lá com um outro maluco que defendia a escravização dos indígenas. E enfim, minha pesquisa é sobre os discursos imperiais, o discurso político desse cara. Tipo, num geral é isso. Porque a minha grande preocupação é como a religião e a política se misturam nesse período histórico que eu gosto pra caramba, que é o século XVI e XVII, que eu gosto de estudar. Religião e política é uma questão, né? Eles já tem aquela expressão popular de que isso não se discute, né? E assim, eu acho que esse é um problema que a gente pode começar a encaminhar o nosso problema, né? Tipo, quando a gente pensa em política, tipo, o que é a política, né? Aí o historiador vai falar aqui. Deve ter alguma coisa a ver com os gregos, certeza. Não, eu gosto de voltar para Roma, porque os gregos são importantes, muito. Mas é Roma que funda a nossa civilização. Tipo, nós somos basicamente romanos, a gente fala uma língua latina. A gente usa um sistema jurídico que veio de Roma. E a nossa definição de religião muitas vezes tem a ver com Roma. Porque a gente usa a ideia de república, e a ideia de república romana é mais próxima da nossa ideia de república atual do que a ideia de democracia grega é próxima da nossa ideia de democracia. Os romanos não têm nenhum grande filósofo que a gente pense, além do Cícero, que nem tem Aristóteles, Platão, Sócrates, esse pessoal na Grécia, mas eles são muito importantes. E Roma tem sua parada lá, faz esse negócio, conquista o mundo, não sei o que tem, não sei o que lá. Tem o Império Romano, acontece lá a parada do Império, a República acaba, e no contexto do Império surge um rapaz, né, que andava descalço, gostava de beber uns vinhos, dava um rolê por aí, e faz toda uma revolução espiritual, que é o cristianismo, e muda o sistema. Por quê? Porque em Roma, religião e política eram a mesma parada. O Estado lida com a religião. Tanto que muitas vezes as pessoas tinham uma religião própria, que tinha a ver com uma religião dos ancestrais e tal, e tinha a religião do Estado, que aí são os deuses, né, que a gente fala, o Júpiter, Atenas, não sei o que tem. Atenas é grega, mas enfim. Não tem uma parada que vai mudar os nomes dos deuses? Também? Isso. É que Roma é um lugar interessantíssimo, porque eles tinham essa coisa de trazer os deuses de outras civilizações. Então, tipo, Ísis, tinha um culto a Ísis muito grande em Roma e tudo mais. Então, tipo, deuses persas, deuses não sei o que tem, foram convidados, por assim dizer, a entrar no panteão romano. Inclusive Javé, né, que é o deus dos hebreus, e os hebreus falaram, não, né, meu Deus é o único, tá maluco? E aí, Cristo fala a parada do dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né?
Tipo, isso é bíblico. Isso é um problema dentro do sistema romano. Porque em Roma, religião é Estado. E pro cristianismo, religião e Estado não são a mesma coisa. Religião e política não são a mesma coisa. E aí surge a política distinta da religião, distinta da moral. Entende? E aí, processo histórico, Idade Média, papapá. E a gente chega na formação de fato do Estado. Mas essa ideia nossa do que é política é muito ligada a essa diferenciação entre religião e política. Política é aquilo que controla a nossa moral para fora da nossa casa. E religião é aquilo que controla a nossa moral para dentro da nossa casa. No senso comum. E o que o meu trabalho, o trabalho do meu orientador, o trabalho de professores italianos como Nicola Gasbarro estão falando é que não existe isso. Desde Foucault, a gente sabe, toda a relação humana é política. Né? Para quem não conhece Foucault, é um rapaz careca que falava que todas as relações são políticas. Basicamente, ele fala que isso. Que são as relações micro, né? A microfísica do poder. O livro super famoso do nosso careca favorito. É isso. Então, tipo... E aí, esse foi o processo de formação da nossa civilização ocidental. Ponto. Primeira parada. Chega os europeus, século XVI, vai se expandir em busca de ouro, em busca de riquezas, em busca de chegar na Índia. Não aquele rolê, Colombo faz aquela parada, fala, não, vou dar a volta no mundo, não sei o que tem. E eles chegam na América. E aí, irmão, é um grande problema. A América é um grande problema. Porque não estava na Bíblia. Agora? E agora? O que eu faço com essa galera? Interessante que eles tiveram umas explicações, né, de que aqui era o Éden, né? Tem, cara... Várias construções nessa direção. Tem gente que fala que os indígenas são adâmicos, ou seja, tipo, são descendentes diretos de Adão. E tem gente que fala que aqui é o inferno. E tem gente que fala que não, é só um lugar. Calma aí. Essa terceira opção é mais interessante. Tipo, essa é uma discussão que dá pra fazer, tipo, um rolê inteiro. Tem livros ótimos. Infelizmente, nenhum traduzido. Porque, pra português, porque o nosso mercado editorial é bem esquisito. Tem um livro da Laura, de Melly Souza, que é professora da USP e tal, que é O Diabo na Terra de Santa Cruz. Que fala sobre um pouco disso. Mas é mais sobre práticas tipo, sabáticas aqui no Brasil. Esse livro é maravilhoso, bem legal. Tem um livro também do Caligares, que é o Hello Brasil. Uhum. Ele fala um pouco de quando os europeus chegaram aqui no Brasil e da relação do colonizado com o colonizador, que é muito interessante também. Nossa, é assim... Esse tema é um tema todo próprio, porque a nossa identidade nacional acabou sendo construída ao redor dessa nossa relação com a colonização. O Brasil se pensa enquanto país depois, muito tempo depois, inclusive, da independência. Tipo, isso é muito óbvio, assim. E a gente tem essa coisa... O que algumas pessoas chamam de síndrome do vira-lata, que não é um termo científico, né? É muito comum que você veja isso, e não só no Brasil, em vários países da América Latina. Em vários países da América Latina você vai ter esse discurso sempre nortista, né? Tipo, de olhar pro norte e falar, ó, irmão, eles são muito melhores, eles são mais desenvolvidos, e não sei o que tem, não sei o que lá. Tanto que tem vários movimentos, vários pensadores que vão falar, o nosso norte é o sul, né? Aquela imagem famosa, que é a capa do livro do Galeano, né? Que é a América do Sul invertida, de cabeça para baixo, né? Porque não tem muito baixo em cima, na geografia. Mas, tipo, ela virada, né? Como se o sul fosse para cima. E isso é muito interessante. E a gente tem esses problemas na identidade nacional brasileira, na identidade nacional argentina, na identidade nacional latino-americana, num geral, que são problemas específicos da América Latina, por conta de processos bastante doidos. Que, por exemplo, tem uma galera que fala, não, o Brasil seria muito melhor se os holandeses tivessem colonizado o Brasil.
né, se os ingleses tivessem colonizado o Brasil. E aí eu te pergunto, porque o Suriname é um país foda, né? Tipo, a Nigéria tá ok. Ruanda, porra, há 30 anos atrás aconteceu um massacre lá. O problema é porque as pessoas pensam nos países que, entre muitas aspas, deram certo. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Mas, porra, a Austrália é um grande deserto, cara. Não tinha interesse econômico tão grande lá. E quando passou a ter, que eles acharam os minérios lá, já estava independente. Que nem nos Estados Unidos, que nem no Canadá. Aqui não, na América Latina. Porra, os espanhóis chegaram na América Latina, o Pizarro lá no Peru, e achou uma montanha de prata em Potosí. Imagina a loucura que não foi essa porra. Achou uma montanha basicamente feita de prata. Tipo, em que inteira dentro era prata. Aí no Brasil a gente chega aqui, os caras tropeçaram em ouro em Minas Gerais. Tropeçaram no ouro, cara. Tudo bem que demorou um tempo, né? Mas, porra, é lógico que vai ter interesse. Aí chega lá na África do Sul, diamante. Tipo, não vai poder desenvolver. Faz sentido dizer que se o Brasil deixar de ser colônia, o mundo quebra? Não só o Brasil. Se parar de existir colonização, o mundo não. O capitalismo quebra. Interessante. O capitalismo quebra. Isso já é posto desde a teoria internacional, da divisão internacional do trabalho, que foi formulada por Lenin. Porque assim, quando a gente fala em capitalismo, a gente precisa falar em Marx. Porque, independente da opinião política, não, Marx estimulou regimes genocidas, sei lá, qualquer merda dessa. Ou não sei o que tem. O Marx, antes de tudo, ele é um cara que analisa o capitalismo. O livro do Capital é um livro de análise do capital, do capitalismo. Então, tipo, até pessoas que não concordam com Marx têm ele como referência, porque o que ele fala é básico. Tipo, Weber não é um cara que concorda com Marx, mas ele inicia sua obra a partir de Marx. Por quê? Porque o Marx vira e fala, irmão, o sistema que a gente vive é um sistema em que as relações de trabalho são pautadas por relações financeiras. Ponto. Essas relações por relações produtivas. Essas relações produtivas estabelecem relações de poder entre aqueles que têm os meios de produção, ou seja, aqueles que têm ferramenta, matéria-prima, fábrica, etc. E aqueles que não têm nada, a não ser o próprio corpo, para vender para quem tem o meio de produção. Isso é a relação capitalista. Ponto. Isso é inegável. Isso, tipo, não tem negação. Tem uns liberal que acho que tem, mas não tem. Mises, estou olhando para você. Deveria ser enterrado. Mises e outros caras. Tem até uma discussão, né, que fala que assim, uma analogia, né, que se você acha, sei lá, 50 centavos na rua, para um bilionário, valeu o esforço dele abaixar e pegar esses 50 centavos, teria que ser tipo 50 mil. Seria mais ou menos similar, tá ligado? É totalmente incoerente essa lógica, né? E é isso, porque quanto mais essa pessoa que nada tem vende o seu trabalho mais barato, essa pessoa que tem as paradas vai ganhar mais valia, nome disso. Né, pra gente dar nomes aos conceitos. Não precisa ficar dando nome, mas eu gosto. Todo historiador, todo mundo que faz humanas conversa de gente de humanas do bar falar de Weber, falar de Marx e falar dessas paradas. É chato. E aí, essa lógica se reproduz geopoliticamente. É esse o rolê. E a gente vende ferro. O Brasil é um grande produtor de ferro. O Brasil não é um grande produtor de celulares. O Brasil não é um grande... O Brasil é um grande fornecedor... Foi, por muito tempo, não sei como que está hoje. Um grande fornecedor de ouro. A Bolívia é uma grande fornecedora de lítio. Esses países não são produtores de chips. E ouro e lítio estão no rolê do lítio. Entendeu? Por quê? Porque essa matéria-prima sai daqui e vai para lá, ganha valor de industrial lá e
volta pra cá pra que para que seja consumida. Detalhe, sai daqui quase de graça, né? Porque é matéria bruta, matéria-prima, né? E normalmente sai daqui, isso é outra parada, sai daqui explorada por empresas que não são daqui. Então, nem o lucro da produção fica aqui, o que fica aqui é imposto. E se tem uma coisa que grande empresa gosta de fazer, é não pagar imposto. Né? Aí sobra pra quem pra pagar o imposto? Pro povo. Sobra pro povo. Nos últimos 10 anos, a gente viu os Panama Papers falando, mano, Panama Papers foi uma parada absurda que, sei lá, tinha citação ao Messi no negócio, tá ligado? Que é um grupo todo, basicamente lançaram no Zap, assim, todo mundo que sonega, todo mundo que é importante e sonega imposto. E aí tinha cantor, tinha presidente, tinha dono de banco e tinha, jogador de futebol. O Messi tava lá. Foi a partir dos Panama Papers que ele começou... Foi a partir dos Panama Papers que o governo da Catalunha começou a encher o saco dele, pô. Sacou? Não sei se foi no Panama Papers ou num outro, mas porque teve o Panama Papers que saiu na Wikileaks e teve um outro recentemente também. Recomendo o Xadrez Verbal. O podcast Xadrez Verbal tem episódios muito bons sobre o Panama Papers e outros que lançam de vez em quando. A Wikileaks faz isso direto. Né? E a gente não sabe dessa porra. A gente não sabe do que tá rolando. Então, e tem interesses. E aí, como essas relações produtivas entre países simulam as relações que a gente, enquanto sociedade, tem com o patrão, empregado, etc., você também vai ter relações políticas. E a gente tem Estados Unidos dando golpe em todo mundo nas décadas de 60, 70 e 80. Brasil, Panamá, Argentina, Granada, mano. Granada, sei lá, deve ser menor que a Ilha de Santos. A porra do país. Tem 3 pessoas e 2 cabras no país, porra. E os caras deram golpe porque tinha um líder socialista chegando no poder. E produzia banana, eu acho que é a parada da Granada, que é a United Fruit Company. E o Brasil, então, retornando à lógica, a gente teve esse processo, da formação do que é política no Ocidente pra gente, que é essa coisa do estabelecimento de relações morais fora, né, pra fora de casa, pra fora, processo de confessionalização, que se chama em vários autores. E ao lado disso, a colonização. Esses negócios se combinam no Brasil, fazendo com que a nossa história seja uma história colonial. Tanto que, eu acho isso muito doido, o Brasil nunca foi Brasil até 1770. Assim. Diz o nome mesmo? Não, o nome tinha o Estado do Brasil, mas tinha o Estado do Grão-Pará. A região do Amazonas, Pará e Maranhão, tinha outra estrutura política. Quem uniu as paradas foi o Marquês de Pombal. Quando a gente fala em história do Brasil colonial, a gente tá falando merda. Porque o nome de fato é América Portuguesa. O rolê é América Portuguesa. Porque não é Brasil, não é um país, não é estado, não é nada. Sacou? Ninguém chega e fala, sei lá... Uma fazenda de pau-brasil, né? De pau-brasil não, de açúcar. De açúcar? De açúcar. O Brasil acabou já, não tem mais. O Brasil ficou 30 anos, a galera chupinhou os índios e foi embora. E depois um grande lavra de ouro, né? E aí, cara, a gente chega, nesse rolê e que a nossa... Porque aí até a sociedade, quem era a galera que tava aqui? O senhor de engenho e o escravo. E uma camada média grande, relativamente grande, mas não tão grande. Que é a grande confusão que as pessoas acham. O pessoal acha que classe média é burguês. E não é, nunca foi.
Tipo, você ter um pequeno negócio não é você ser burguês. Cara, mas eles vendem muito esse discurso hoje em dia, porque é o que você mais vê, assim, de conteúdo. Sei lá, depende do que aparece pra tu no TikTok, né? Mas, assim... O meu TikTok definitivamente não aparece esse TikTok. O problema é comigo. Tá ligado? Então, mas aí aparece aqui, ó, como ficar milionário em uma semana. Você vai ficar milionário, tá ligado? Tipo, Aí pô... você começa. Aí Você precisa ficar milionário numa semana. 100 mil reais de começo. Com certeza. Só pra começar, você pede lá seu 1 milhão pro seu pai, sua mãe. Aí você começa. Assim, fácil, né? Aí ok. E aí, cara, isso me pega muito. Não tem como. Porque as pessoas acham que, tipo... Tem muita confusão. E aí entra no problema do discurso público no Brasil hoje. Tipo... E é por isso que eu gosto de conceitos. E eu acho importante quando eu falo, quando alguém vira e fala, ó, o conceito é esse, isso é uma parada. Tipo, eu falo, propriedade privada é isso. Propriedade pessoal é isso. Força de trabalho é isso. Mão de obra é aquilo. Tem que conceituar, porque senão fica essa confusão de, sei lá, a gente achar que socialismo é você dividir casa. Que o MTST invade a casa dos outros, tá ligado? Invade, porra. Tem isso, nunca, tá maluco? Eu acho que essa pressão, ela vai gerando também não sei se eu posso utilizar o termo proletariado, vai gerando a noção de que ele é o culpado da história toda. Que tá faltando nele a capacidade de ficar rico. Exato. E isso é uma merda, né? Porque isso vai criando uma angústia gigantesca nas pessoas, né? E medo também de se revoltar, de ir atrás dos seus direitos, às vezes não tem conhecimento disso, ou tem, mas cria toda uma história de que ele tá à mercê, né? E hoje em dia também, com o neoliberalismo, a gente vê muito disso, do você ser um pequeno empreendedor, um empreendedor de si mesmo. Aí você pergunta pra moça que tá lá na rua vendendo salgado se ela queria estar ali, empreendedora, né? Porque esse discurso é extremamente romantizado. É o tripé macroeconômico do Paulo Guedes, né? O OnlyFans, o Uber e o bolo de pote. Essa é a base da economia brasileira hoje em dia. Sim. E aí, Gabriel, voltando um pouco, eu achei interessante o que você disse, dessa confusão, né? De quem detém o capital, né? Os capitalistas, e quem é classe média. Há uma confusão aí mesmo, né? O que você acha qual é o efeito dessa confusão na nossa sociedade e o que isso contribui para a política ser como é agora? O efeito dessa confusão na nossa sociedade é o fato da classe média apoiar o PSDB. Sim. Por exemplo. Sim. Tá ligado? Mas também por uma confusão, né? É o fato de socialismo. É o fato de São Paulo estar... São Paulo é um estado que sofre uma síndrome de Estocolmo e vota há 25 anos no PSDB, sabe? É isso. Não, assim, quando a gente vira e fala de classe média já é um conceito problemático, desde Marx, assim, tipo, desde os primeiros caras que falam em classe, porque a classe média, de fato, muitas vezes, por exemplo, ela pode ter uma padaria, ela pode ter uma empresa de qualquer coisa, uma loja, etc. Então ela vai ter funcionários, vai ter empregados e tudo mais. Ela detém levemente meios de produção, ela tem uma propriedade que gera lucro, porque, tipo, propriedade privada é propriedade que gera lucro. Propriedade pessoal é propriedade que não gera lucro. Então, tipo, seu carro não é uma propriedade pessoal. E vocês têm que entender que existe uma diferença muito grande entre lucro e renda, né? Uma padaria gera lucro, um Uber gera renda. Mas aí o carro não seria uma propriedade pessoal? O carro é uma propriedade pessoal de quem é do Uber, entendeu? Propriedade pessoal é as paradas que você tem. Sua roupa, sua casa, seu celular. Tipo, isso é o que a gente tem. Eu tenho, sei lá, tenho meu videogame, sacou? Ninguém vai reapropriar e distribuir o meu videogame. That's the point. Assim, tá ligado? Não é essa a ideia. O que se busca reapropriar e distribuir é o lucro gerado pela propriedade privada. A partir do momento que ela deixa de ser propriedade privada.
Tipo, essa é a ideia geral do socialismo. Tipo, você tá falando que sou eu defendo isso. Mas, tipo, quando a gente vira e fala de classe média, começa a confundir. Porque aí, tipo, isso é uma coisa que até, infelizmente, ou felizmente, eu ainda tenho que dar aula de Marx. Ainda não tiraram do livro didático. Estão tirando aos poucos. Mas ainda não tiraram. Quando eu dou aula de sociologia, eu tenho que falar do velhinho. E o aluno me pergunta, ok, e o Neymar? O Neymar é proletário ou ele é burguês? Porque o Neymar trabalha, né? O Faustão trabalha. O Faustão tinha o maior salário do Brasil, tinha umas paradas dessas. Mas esses casos bem pontuais, Neymar, o jogador de futebol, cantores e afins, são produtos da nossa indústria cultural e tudo mais, que, tipo, eles em si são os produtos, sacou? O Neymar é o produto do PSG. Tanto pra ganhar as paradas, não do PSG, né? O Neymar é produto da monarquia do Catar, mas aí é outro programa, né? Foi o rei do Catar que comprou o Neymar, né? Enfim, pra fazer propaganda, e aí teve Copa lá. E eles mataram uma galera em trabalho escravo. Mas a gente entra numa questão bem complicada quando você fala isso, né? Qual que é o valor do meu trabalho? Exato. Porque, tipo... E é por isso que quando a gente fala sobre futebol, sobre shows, sobre o que se paga, tipo, o salário astronômico do Neymar não é pelo trampo dele. É pelo produto que ele é. Eles pagam isso para que esse produto gere novos produtos, gere venda de camiseta, etc. Entendeu? Então, tipo, aquela coisa, o professor deveria ganhar mais do que o jogador de futebol. Assim, eu concordo, porque aí eu ia ficar muito feliz. Mas, não é bem assim, porque o salário dessa galera, tipo, quando esse pessoal ganha, ele não é medido a partir da força de trabalho que é empregada, é outra forma de medição. O Ivan, do História Pública, ele fala uma coisa que, assim, eu concordo muito. O burguês é aquele que pode ficar sem trabalhar pelo resto da vida e vai conseguir viver ele e pelo menos umas 2 ou 3 gerações depois dele. Por quê? Porque o burguês é aquele que faz com que o capital gere renda. O que ele tem gera renda. Você não precisa de trabalho para gerar renda. Trabalho seu próprio. Porque você está tirando de outras pessoas. Tirando, tá? Desapropriando mais-valia, essa parada toda que a gente já falou. Tipo, quando a gente vira isso para a política e para a classe média e para essas classes que muitas vezes o Marx vai chamar de lumpen proletariado, que é o pessoal que, tipo, ele desenvolve esse conceito porque ele perguntou, tipo, o que levou a classe popular da França votar num populista de direita em 1850 e alguma coisa, que levou o Napoleão III ao poder? Isso é uma pergunta que pode ser feita em vários contextos. Por que o pobre vota no populismo? Por que o pobre vota em alguém que defende esse discurso que você falou, que culpa ele? Porque foi isso que aconteceu no Brasil em 2018. E é o que será em 2022, se houverem eleições. Se tiver eleição. Como assim, se houverem eleições? Não vou falar sobre isso aqui, não. Não vai ter eleição, eu acho que não vai ter eleição. Mas aí é outro ponto. Militar vai, enfim. Brasil, né? Brasil, você acha? Ficar 30 anos tendo eleição? Muito tempo, pô. Tá maluco? A gente, no Brasil, teve eleição... A primeira eleição, de fato, do Brasil foi em 1945. Porque, tipo, na época da República Velha não era eleição, né? Era um acordo de cavalheiros, tipo, quem ia ficar no poder.
Aí o Vargas foi lá e falou, não quero esse acordo, mas também não vou ter eleição. Foda-se, fico ditador 15 anos. Aí quando o Vargas deixa o poder, a gente tem a primeira eleição, elegem o Dutra. Entre 45 e 60, beleza, eleição. 45, o Dutra, 50, o Getúlio, 55 o Juscelino e 60 o Jânio Quadros. Né? Período de menos de 20 anos, nós tivemos 4 presidentes eleitos. Só que desses 4 presidentes eleitos, só 2 terminaram o mandato. E um deles só era civil, né? Porque o Dutra era militar. Aí, golpe, ditadura. Ditadura 64, 88, 85 lá. Sarney não foi eleito democraticamente. Primeira eleição democrática elege o Collor. E o Collor teve uma eleição muito esquisita. Tipo, pergunta pro pai, mãe de vocês. Cara, a galera ia bater de porta em porta falar que o Lula ia redistribuir sua casa, sabe? Tipo, os comunistas, o medo vermelho, macartismo foda. Tipo, essa coisa de que comunista come criancinha, essa parada. Que o Stranger Things reforçou. Mesmo? Fica a denúncia aqui. Stranger Things é uma série extremamente anticomunista. É uma boa série, mas é ruim nesse sentido. Enfim. E aí, tivemos o Collor não terminou o mandato, o Itamar termina. FHC, duas eleições. Deu um golpe para poder fazer a reeleição, né? Comprou uma galera na Câmara. Mas em 2002 a gente tem um dos momentos simbólicos mais importantes da história do país, que é a segunda vez da história que um governo passa a faixa para um cara que é a oposição àquele governo. Por quê? Isso aconteceu quando o JK passou a faixa para o Jânio. E depois só foi acontecer quando o FHC passou a faixa para o Lula. E aí a gente teve governo Lula, governo Dilma, chega a Dilma, quando ela começa a mexer no vespeiro da Comissão da Verdade, quando ela começa a mexer no vespeiro do que aconteceu durante a ditadura militar, toma golpe. Fala um pouco mais do governo da Dilma. Porra. Governo Dilma, assim, isso é uma coisa que nossos ouvintes petistas não vão gostar do que eu vou falar. Mas o governo do PT nunca foi um governo socialista. O governo do PT foi um governo que o vice do Lula era o José de Alencar. Um cara ligado a bancos. Tipo, 2002 foi um momento muito sui generis na história do Brasil, porque o Lula foi eleito com apoio do PMDB e do PCB. Tipo, o partido mais de centro impossível. E o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. Tudo bem que o PCB rompe com o Lula depois. Que é o que vai acontecer esse ano, assim. Tipo, os partidos mais à esquerda vão apoiar a eleição e vão romper depois, que é a tendência. Porque o PT não é um partido de esquerda radical. Não é um partido de esquerda que volta à sua raiz. Por isso que radical. É um partido de esquerda, de centro-esquerda. Às vezes de centro. Em determinados temas de centro-direita. Né? É que a posição dos partidos de esquerda agora é apoiar o Lula porque a gente está vivendo... Por causa... Né? Por causa do que a gente vive constantemente. Sim. Mas, quando a gente vira... Uma ameaça à democracia, né? De fato. Muito. É uma ameaça constante e é uma, como diria Gabriel Garcia Marques, é uma crônica de uma morte anunciada, né? Ele tá falando, essa democracia vai morrer. Desde 2018, ele fala. Enfim, né? Mas eu acho importante falar disso, porque ainda estamos numa democracia, né? Poder falar disso também para não ser um tabu, né? Não, você me perguntou do governo tipo Dilma e tudo mais. Sim. A grande questão... E aí eu vou falar depois do porquê aconteceu o Bolsonaro. Assim, eu, como historiador, como eu vejo isso. O governo Dilma, ele teve muitas questões no começo, assim, tipo... Porque recebeu um legado. Tem
legado do PT. E eu acho que o legado do PT que a Dilma recebe é um legado que tem, no mesmo pacote, o Brasil saindo do mapa da fome, dando grana, tipo, saindo de um país devedor ao FMI para um país credor do FMI, Bolsa Família, criação de mais de 20 universidades federais, Ciências Sem Fronteiras, que foi uma parada que, tipo, revolucionou a educação brasileira. Hoje o Brasil é um dos países mais reconhecidos mundialmente em várias áreas do conhecimento por conta do Ciências Sem Fronteiras e tudo mais. Mas também como um país que manteve o seu caráter agroexportador, não fez reforma agrária, e com os casos de corrupção do mensalão postos nas costas do partido. E essa questão da corrupção é uma questão que a gente pode tratar já. Porque tem uma característica muito, muito doida, porque a corrupção só conta para um lado, né? Quando é para um lado, a pedalada fiscal é crime, para o outro não, né? Isso não acontece só no Brasil. Tá? O caso dos Estados Unidos é muito claro nisso, eu vou dar o caso dos Estados Unidos para ilustrar. Mas, e aí a Dilma chega nesse contexto, e num contexto de enriquecimento da população num momento de crise mundial. Enriquecimento da população num contexto de crise mundial. Cara, isso ia acabar. E começou a ter o sentimento disso lá para 2012, 2013. A gente teve as manifestações de 2013, as jornadas de junho, que vai fazer 10 anos, em que começou como um movimento pontual em São Paulo do MPL, Movimento Passe Livre, cujo nome foi apropriado por um pessoal esquisito, né? Depois teve o MBL. E aí se expandiu, né? Aquela coisa, daquela loucura. Acho que o momento mais simbólico foi aquela cena do Datena perguntando pra galera se você acha que deveria ter violência na manifestação, o pessoal falando que sim, que não é pra ter pena de janela de banco, e sim ter pena da galera que tinha perdido o olho durante a manifestação por causa da ação da polícia. Só que a direita fez uma manobra muito, muito tática nesse momento. Quando ela começou... porque a direita tem seus partidos, tem seus movimentos políticos e sociais. O MBL é um movimento de direita, um movimento político que existe no âmbito da democracia. E a democracia burguesa permite que isso aconteça. É da regra do jogo. Se a gente topa estar na democracia burguesa, a gente tem que aceitar ter movimentos políticos de direita, de esquerda, de centro, da puta que pariu. Só não pode ter movimentos de extrema-direita. Porque a extrema-direita nega a democracia burguesa. E nega a existência de todos os outros grupos. Sacou? A extrema-esquerda não. Cara, essa foi uma das paradas que fez a manifestação ir para uma direção totalmente aleatória, né? Aí a galera começou a falar sem partido, antipolítica, um discurso de esvaziamento do que é política no Brasil. A Sabrina Fernandes, que tem o canal Tese 11, tem um livro muito legal chamado Sintomas Mórbidos, o livro dela é sobre isso, sobre como a direita se apropria dessa ideia de que política não se discute. E de que, tipo... Eu, assim, teve as eleições na Colômbia e um dos partidos era o Partido Anticorrupção. Tipo, caralho, quem é a favor da corrupção? Tipo, quem é o cara que fala, não, ok, que vai falar no debate público, eu sou a favor da corrupção. É que nem você fala, eu sou pró-câncer, tá ligado? Não faz sentido. É lógico que o partido vai ser anticorrupção. E aí a gente começou... Então, aí 2013 rolou, 2014 começou a ficar esquisito. A eleição de 2014 a Dilma ganha por uma margem muito pequena, mas já começou a eleger uns caras. E aí começou a eleger esse discurso de eu não vou eleger quem é político, eu vou eleger quem é gestor. Porra! É todo mundo político. Essa parada de,
eu não gosto de política, eu vou colocar quem é gestor, não sei o que tem. Porra, na moral, esse discurso é só discurso. Porque em 2018 a gente tinha um professor e um político. E votaram no político. E não no professor. Uhum. Quem fez carreira política dos dois que estavam em 2018 na candidatura foi o Bolsonaro, não o Haddad. O Haddad tinha sido prefeito de São Paulo durante 4 anos. E é isso. Essa é a carreira política do Haddad, além de ministro da Educação, mas ministérios são mais técnicos, né? Então, tipo, começou a criar essa ideia de que o partido não me representa, essa questão, e que tem muito a ver com juventude, a juventude, ela é antissistema e começou-se a associar sistema com o PT. O PT é o sistema, o PT é o sistema, o PT é o sistema. Por quê? Porque essa é a forma de trabalho do centrão, né? Quem manda no país são as relações políticas do legislativo. Tipo, o PT era o executivo. O PT não teve maioria, em momento nenhum, uma maioria pura. Em momento nenhum, o PT teve mais de 100 deputados, que é o que você precisa para ser uma bancada forte. Cara, o que eu acho bizarro da manifestação de 2013 é que chegou um momento que parou de fazer sentido total. Assim, a Dilma, você me corrige se eu estiver errado, mas a Dilma chegou um momento que ela falou, olha, vocês se reúnem, escolhe alguém para representar os interesses da população, que a gente vai fazer o que vocês estão pedindo. A finalidade da movimentação social era essa, no meu entendimento. Mas a população não sabia mais o que queria. Não tinha um representante que dizia, pô, é isso aqui que a gente quer. Porque você esvaziou. Você esvaziou de sentido. Tanto que, 2014, a grande disputa de 2014 foi quem ia ser o candidato de junho de 2013. E a gente teve, tipo, vamos pegar quem foram os candidatos em 2014. Dilma, Aécio, Marina... A Marina, naquele contexto lá do João Campos, né? Do cara que, enfim, caiu o aeroporto aqui, o avião dele aqui perto, né? Estamos em Santos. Eu tava do lado, assim, no dia que eu... Na moral? Na moral, eu tava pertinho. Caraca. Eu tava no Objetivo. Eu lembro de ouvir, porque é perto. Mas eu posso só ter projetado o que eu ouvi também, porque é capaz, né? Porque que nem o pessoal que fala que tava vendo o Dragon Ball quando teve 11 de setembro. Isso não aconteceu. É um delírio coletivo, né? Um grande delírio coletivo. Mas o Aécio tentou, só que o Aécio, ele não... Ele é esquisito, né? As pessoas não confiavam no Aécio. Eu lembro da minha mãe olhando pra mim, minha mãe, que é uma pessoa, nunca foi uma pessoa de esquerda, assim, declarando pra mim voto em Dilma, porque o Aécio tinha cara de que batia na mulher. Ela falou isso pra mim, tá ligado? Tipo, que ele não é uma figura carismática. A Marina, que teve... eu acho que ela foi a candidata que trouxe a parada das jornadas de junho, mas que teve uma ação do PT e do PSDB para atacá-la. Eu acho que a pauta de sustentabilidade dela é importante. Ela tem pautas muito importantes, apesar de, né, ser casada com um dono de madeireira. Aí... Essa eu não sabia. Eu não sabia. Então, assim, enfim. Complicado. Toda pauta é importante no Brasil. Toda pauta que é importante no Brasil, você vai ter alguma esquisitice por trás, assim, tipo... Eu acho que a única pessoa que não... o único político que não é esquisito é o Luiz Suplicy. Tipo, o único é o Suplicy. Porque não tem como esse cara ser esquisito. Ele tava no rolê do Racionais. É um cara maneiro. Um cara muito maneiro. Gente boa, fofo. É um fofo. Mas assim... E aí, com o governo Dilma, ela foi eleita com uma pauta e não cumpriu. A primeira coisa que ela faz é colocar o Joaquim Levy como ministro da Fazenda, um cara que representa
o neoliberalismo na sua essência no Brasil. Tipo, a Dilma tomou o golpe por conta da porra da pedalada fiscal, que é uma parada que todo mundo tinha feito. Todo mundo fez, o Dória fez em São Paulo, porque, o sistema fiscal no Brasil é uma confusão. É uma parada, tem que ter reforma fiscal, não sei o que tem que falar. A Dilma poderia ter levado impeachment por estelionato eleitoral. Porque ela foi eleita com uma pauta, ela foi eleita falando, vamos fazer um governo social-democrata, falaram em melhorar a Bolsa Família, falaram em um monte de coisa, e não se cumpriu no momento que ela coloca o ministro da Fazenda neoliberal. Esquisito. Ela poderia... Se o Eduardo Cunha tivesse colocado em pauta estelionato eleitoral, eu tenho quase certeza que só o PT ia falar que foi golpe. Porque o Temer poderia ter sido mandado embora, sofrer do impeachment, por estelionato eleitoral. Porque quando você se elege vice-presidente, você não está se elegendo vice para ser presidente e mudar o logo do país, porra. Você está no mesmo governo. O Brasil deixou de ser um país de todos, né? Lembra que esse era o logo nos anos 2000 e 2010? Para ser o Pátria Amada Brasil. Sabe? E aí, enfim, o Temer veio e já se construía essa ideia, né? Essa parada. E isso é uma questão... E aí tem várias, meandros, assim. Porque essa coisa da corrupção, ela... Que eu falei que eu ia falar... Por que algumas regras só funcionam para algumas pessoas? E eu vou dar o caso aqui dos Estados Unidos, que eu acho que ele é bem emblemático. Em 2016, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela funciona diferente do Brasil. No Brasil, você tem o máximo, né? Os juízes, eles se aposentam com 75 anos, atualmente. Nos Estados Unidos, os juízes, só vaga a cadeira quando ele renuncia ou morre. O que faz com que o sistema jurídico dos Estados Unidos seja meio esquisito, porque tem um monte de gente assumindo quando alguém vai morrer. É meio mórbido, assim. E aí, em 2016, morreu um juíza, e o Obama ia escolher. Só que o Obama já tinha escolhido alguns. E o Congresso dos Estados Unidos, que estava na mão dos republicanos, porque lá eles têm os midterms, né? Tem a eleição no meio do caminho, falou, não é justo que o presidente escolha o juiz no ano de eleição. Todo mundo concorda, perfeito. Não é justo que o presidente escolha o juiz no ano de eleição. Aí, o Obama não escolheu, a escolha foi pro Trump. Show? E é pro próximo presidente. Em 2020, morreu um juiz nos Estados Unidos e o Trump escolheu o juiz que ia ficar no lugar. Morreu o juiz? Morreu. Uma juíza. Uma juíza que era progressista, inclusive. Uma das juízas que teria barrado aquela porra que foi aquele negócio do aborto. E aí o Trump pôde escolher no ano de eleição. E aí? Uma brecha. Uma brecha. Cara, eu nunca esqueço da Peca da Bengala. A gente era novo, a gente tinha 18 anos, aí você. Mas, 17 anos. A Dilma ia aposentar o decano, que era decano, Marco Aurélio, que aposentou esse ano passado e deu a vaga pro Castro Nunes. ou pro André Mendonça, não sei. Aqui no Brasil. E aí, era pra Dilma ter escolhido essa vaga. O Congresso Nacional fez uma PEC, né, uma parada lá, para que aumentasse de 70 para 75.
a aposentadoria dos juízes do STF. Recentemente, foi colocado em pauta para diminuir de novo para 70. Se diminuísse para 70, o Bolsonaro ganhava mais 2 ou 3 juízes. E aí ele ia ter maioria. Ou pelo menos uma minoria composta, grande. Porque o Gilmar Mendes não vota com ele sempre, mas também não vota sempre. E parece que eles vão transformando todo o sistema, né? A direção do sistema para favorecer determinados movimentos sociais. A regra só vale para a esquerda. A regra do jogo só vale para a esquerda, né? Essa esquerda, falar que Obama é de esquerda, esse é meio maluco. Mas a regra só vale para isso. O professor Alisson Mascaro, lá da Sanfran, da Faculdade de Direito da USP, ele vira e fala: o positivismo legalista é uma forma de exercício do poder da galera, tipo, de quem tá no poder. Então, quando o exercício não tá funcionando para eles, eles mudam do jeito que eles querem. Só que quando o poder está sendo exercício por alguém que é mais progressista, não pode. Ou muda no meio do caminho pra... Cara, esses 2 casos eu acho que são muito simbólicos. Porque indicação ao STF é importante. Sacou? É fundamental. E o que eu fico mais irritado é que a porra do PT é um partido legalista que não colocou um advogado petista na porra do STF, pô. O único morreu, foi morto, sei lá. Morreu, caiu o avião. Foi morto pelo avião, pelo acidente. Cair aviões foi morto pelo acidente, não estou denunciando ninguém. Cair aviões é uma tendência natural. Porra, é uma coisa que acontece. Principalmente em Angra dos Reis. Gabriel, uma parada que acontece constantemente. Falando isso, eu fiquei pensando, né? Você pode falar um pouco mais sobre a função do STF aqui Sim. no Brasil? Que eu acho isso muito importante e como fica uma confusão. A gente não sabe, né? A gente tem um negócio que é o seguinte: o nosso sistema brasileiro é um sistema republicano, então a gente não tem um rei, graças a Deus, porque rei é uma idiotice sem tamanho. Porra, o cara morreu, né? O Dom Felipe de Orleans Bragança. Vocês viram isso? O suposto príncipe do Brasil. Eu gosto que o cara, ele é príncipe de porra nenhuma, né? Porque não tem reino do Brasil pra ele ser príncipe. Enfim. Nosso sistema de governo é um sistema republicano, presidencialista, que foi decidido num plebiscito em 1993, 94 ou 96, eu não lembro, foi na década de 90, se não me engano foi em 95, 96, porque eu acho que o FHC era o presidente. Que tinha lá a pergunta: você quer que seja uma monarquia ou uma república? Você quer que seja tipo presidencialista, parlamentarista ou semi-presidencialista? Que é o sistema brasileiro. O sistema brasileiro é um regime presidencialista. E aí, o regime presidencialista ele vai ter o presidente da república, seus ministros de estados representando o executivo. Aí você vai ter a Câmara Legislativa. No Brasil, você tem a Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado, representando o poder legislativo. E aí você tem o Supremo Tribunal Federal, com os órgãos, tipo o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal de Justiça, não sei se ainda tem o Superior Tribunal do Trabalho, e coisas desse sentido, assim, que é o sistema judiciário. E esse sistema se replica no estado e no município. O município, às vezes, não tem judiciário. Normalmente, o judiciário do município é de regime estadual. No Brasil, a gente vai ter o presidente. Qual é a função do presidente? O presidente faz políticas públicas e ele tem 2 funções. Ele é chefe de Estado e chefe de governo. Como chefe do Estado, ele representa o Brasil no mundo. E ele é chefe das Forças Armadas. Como chefe de Estado. Como chefe de governo, ele é chefe dos ministros e decide política pública. O presidente não faz lei. Tá? O presidente não pode fazer lei.
Pode, mas aí tem todo um processo diferente e tal, passa pela Câmara, mas, tipo, de fato não pode. Aí quem vai fazer a lei? Legislativo. É a base do Congresso Nacional Legislativo. Então, o presidente, ele decide políticas, programas, gestão de orçamento, essa parada é com o executivo. No legislativo, é a galera que monta leis e muda o sistema jurídico do Brasil. E além disso, são as pessoas que vão, tipo, decidir, não apenas o conjunto, tipo, constitucional e etc., vão fazer investigações, como as CPIs, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, vão fazer leis que podem ou não ser revogáveis e assim por diante. Nisso, o Brasil, por ser um país justnaturalista, um país de direito constitucional, ele é bem mais... Tipo, o legislativo é bem impactante. Né? É bem forte o legislativo do Brasil. Então, e aí você vai ter o presidente da Câmara e o presidente do Senado, né, que é eleito internamente. A Câmara dos Deputados, ela é a representação do povo. Tipo, tanto que ela em tese, ela deveria ser, tipo, proporcional à população. No Brasil, ela não é, mas é por conta de uma esquisitice da época da ditadura, do Pacotão de Abril de 1977. Tá? O Brasil, enfim, é mais fácil você se eleger deputado federal no Amazonas do que em São Paulo. Você demanda de menos votos. Nos Estados Unidos não é assim. Porque, tipo, no Brasil você tem um mínimo de deputados por estado. Então, o Acre tem 13 deputados, eu acho. 13 ou 14. O Amazonas também. Só que a população dos dois estados é absolutamente diferente. Entendeu? Nos Estados Unidos, você pode ter estado com um deputado. Tipo, sei lá, Delaware deve ter um deputado. Vermont, sabe? Na França também, e assim por diante. E aí, essa é a Câmara dos Deputados. Normalmente, a Câmara dos Deputados vai agir com leis mais gerais de âmbito nacional, leis orçamentárias, essas coisas, assim. Por exemplo, o Senado, ele vai ter atribuições a questões internacionais, além da votação de leis. E aí, o Senado são 3 senadores por estado, com mandato de 8 anos. E todos os mandatos de deputado e senador são prorrogáveis ad eternum, assim. Tipo, a pessoa pode fazer, não tem um máximo, um limite. No Brasil não tem um limite de legislaturas. E aí no Brasil, o Brasil também é um dos únicos países que tem 3 senadores por estado, normalmente são 2. A nossa folha de pagamento de políticos é ridícula. Mas né? O Senado, ele aumentou por conta desse pacotão de abril, porque era a figura do senador biônico, né? Tipo, dos 3, um era escolhido pela ditadura entre 77 e 85 e mantiveram isso para não diminuir o número de senadores durante a Constituição, né? A Constituinte, em 85, 88 e tal. Enfim. E aí, vamos supor que a gente seja deputado e queira fazer uma lei. A gente quer fazer uma lei de educação. Sei lá. O professor tem que usar jaleco em sala de aula. A gente faz essa lei. Eu, deputado, escrevo essa lei, nós 3. Eu escrevo essa lei como proponente e aí vocês 2 coassinam. Essa lei vai para a Comissão de Educação da Câmara. Essa Comissão de Educação vira e fala, ok, é legal. Aí ela passa pela Comissão de Justiça, porque é a Comissão da Constituição que vai falar se essa lei é constitucional ou não. Aí, quando ela passa pela CCJ, ela vai para a Câmara Geral, para o plenário. Lá ela é votada. Se ela for aceita, ela passa pelo mesmo processo, só que no Senado. Educação, Justiça, plenário. Quando ela faz todo esse caminho, ela vai para a assinatura do presidente. O presidente da República pode falar que sim ou que não. Se ele falar que não... Ele vai executar. Ele vai executar. Não. Exato, perfeito. Se ele falar que não, essa lei volta pro começo do caminho, o presidente tem que falar o porquê que não,
E aí ele trabalha junto com a base dele pra mudar a lei ou cancelar essa lei. Mas se essa lei que voltou fizer todo o caminho de novo, foda-se. O presidente vai ter que executar de qualquer forma. Foi o que aconteceu com a lei que instituía a profissão historiador. Que é de 2018, 2019. O Jair Bolsonaro negou. Não sei por quê. Eu tô tentando imaginar o Bolsonaro explicando por que não aprovou a lei, né? Por que não, pô? Tá ok? Então, tipo... porque... não tinha profissão historiador no Brasil. Foda-se, né? Não, porque não podia ter concurso para historiador. Então, uma cidade que quisesse ter um historiador, sei lá, não podia ter esse concurso. Agora pode. Antes, o historiador tinha que fazer concurso de arquivista. E aí, tinha que concorrer com um biblioteconomista. Mas esse caminho todo que você está falando é importante para a palavra do presidente não ser absoluta. Exato, né? Exato. O presidente ainda tem bastante poder em regimes presidencialistas. Normalmente o presidente tem bastante poder. No Brasil, o presidente tem bastante poder, mas não é geral. Nos Estados Unidos, o presidente tem menos poder do que no Brasil, por exemplo. Mas eu acho que no final, né, acaba que eu não sei se faz sentido isso, mas o que vai dar o ultimato mesmo para ser aprovado ou não, se deveria ser a população. Porque se a gente pensar o seguinte, chegou lá, fez todo esse percurso, chegou o presidente fala, não vou aprovar, foda-se, não sei por quê, não quero aprovar. E aí chega no momento do Estado, da sociedade, que a população não faz nada, não existe uma explicação, meio que fica por isso mesmo. Mas assim, os deputados em tese são representantes da população. E as pessoas podem, tipo, mandar e-mail para os deputados que elas elegeram, né? Alguns são bem acessíveis, inclusive. Na Câmara, tipo, no site da Câmara tem tudo que assim, o Brasil é um dos países que, em quesito de transparência, já foi muito melhor, durante o governo Dilma, inclusive, que a gente teve a instituição do Portal da Transparência, etc. Agora tá esquisito, porque o Bolsonaro gosta de colocar sigilo de 100 anos em tudo, mas ainda assim, tipo, vocês podem ver tudo que os deputados gastam, por exemplo. Você pode ver. Isso é importante. Vocês podem mandar e-mails e etc. Tipo, isso é legal. Agora, em tese o deputado, ele é essa representação da população. E a gente já viu casos em que mobilização popular foi importante para tipo, que leis acontecessem ou não. Você tem os plebiscitos virtuais do Senado, que assim, não tem caráter vinculante nenhum, mas tipo, uma lei pode ser votada a parte, tipo, uma pessoa da população pode propor uma lei e aí fazer o abaixo-assinado lá. É um trâmite mais confuso, mas dá para fazer. E você tem um negócio que, por exemplo, o rolê lá da segurança feminina de absorventes, etc., do governo, aquilo foi, tipo, muito da pressão popular foi o que fez com que depois que o Bolsonaro negou, voltasse e fosse aprovado. Tipo, teve uma pressão popular. É isso que a galera não entende. Política também é rede social. Política também é debate público, principalmente debate público. Sacou? Então, por exemplo, quando depois... E assim, eu sou uma pessoa que tem muitas críticas à Globo, por exemplo. Mas, quando o Bolsonaro revogou a parada da segurança menstrual, a Globo fez no Fantástico uma matéria super legal mostrando por que isso era um problema. Isso é se posicionar politicamente. Entendeu? Quando toda a cobertura jornalística com o assassinato do Dom e do Bruno lá no Amazonas é importante para que a gente... Porque escancarou o que está acontecendo com a FUNAI, o que está acontecendo com os povos indígenas. A Folha de São Paulo tem um podcast chamado Café da Manhã, que é muito legal sobre essas paradas. Eu não concordo com várias coisas que aparecem lá.
Mas para o debate público, se a gente está pensando no ideal da democracia burguesa, que é o que a gente vive, dessa democracia liberal, em que a opinião pública deve ouvir vários lados e etc., que é uma forma de ver como o mundo deve ser, para mim não é a ideal, mas é uma forma, é isso que deve acontecer. Não sigilo de 100 anos para tudo e qualquer coisa. Sim. Porque evita o debate. E se tem uma coisa que a galera mais autoritária normalmente faz, é truculência. É esconder as paradas. A mídia é um problema gigantesco, né? Exato. Tanto que eles querem derrubar a qualquer custo a mídia. Quer tirar o poder da mídia. Exato. Exatamente. E aí, cara, tipo... E, enfim, pra terminar, o judiciário, ele serve pra julgar as paradas. Tipo, se a lei foi feita, está sendo executada, quem vai contra ou a favor dessa lei é julgado. Além de outras coisas. Só que... Então, tipo, é basicamente esse sistema. Sei lá... só que o STF, uma pessoa comum, normalmente vai para a primeira ou segunda instância. São as instâncias locais. É difícil que vá até o STF, as paradas. Mas o STF vai julgar coisas que são bem impactantes. Tipo, o julgamento sobre a questão das terras indígenas, que aconteceu recentemente, a questão da ancestralidade da terra e tudo mais, que o governo atuou avidamente para que não fosse aprovado, para que fizesse uma lei que ferrava com os indígenas mais ainda do que eles estão ferrados. E aí, quando a gente pensa no STF, a gente pensa hoje no Brasil num mediador. E não é essa a função original do STF. Só que existe uma parada que é o seguinte: esse sistema de 3 poderes foi proposto lá pelo Montesquieu em 1700 e pouco. Só que ele foi proposto. Quando ele foi posto em prática, ele foi posto em prática nos Estados Unidos, depois da Revolução Americana, em 1776, a partir de 1788 o país é independente, com capital em Filadélfia. E aí ele é posto em prática. E nisso que ele é posto em prática, começa a se ver que há necessidade de um sistema de controle de um poder sobre o outro, que eles não podiam ser completamente independentes. E muitas vezes acaba caindo na mão do judiciário esse sistema. Por quê? Porque o judiciário é um poder técnico. É um poder que não demanda de indicação política tanto quanto outros poderes. É tipo assim, demanda totalmente de indicação política. Mas não é uma demanda, tipo... O Lewandowski não tem partido. Como assim, de indicação política? Porque quem escolhe o ministro do STF é o presidente. Quando a gente tem 11 ministros do STF. Se um deles morre ou aposenta, é o presidente que está no poder que escolhe quem vai ser o ministro do STF. E esse ministro vai ficar por anos. O André Mendonça, eu acho que se ele tem 45 anos, é muito. Isso quer dizer que ele vai ficar 30 anos como ministro do STF. É um poder de muito mais longa duração do que o presidente. E os ministros do STF, no sistema da democracia burguesa, são o grande legado que os governos deixam, além de outros legados políticos, econômicos e afins. E aí entra a minha grande crítica ao PT. O PT não colocou nenhum bom ministro do STF. A melhor ministra é a Rosa Weber, que o PT colocou. Mas se a gente pensar assim, faz bastante sentido Bolsonaro criar toda uma campanha para derrubar o STF, né? Sim. Porque aí ele conseguiram tirar alguns ministros, ele põe quem ele quiser, seria isso. E isso aconteceu em vários países recentemente que passaram por golpes. Tunísia, Hungria, El Salvador. Na Tunísia, isso esse ano, a Tunísia era o último país que existia, tipo, a Primavera Árabe acabou em 2022. Porque a Tunísia era o último país que existia uma esperança de que, tipo, houvesse uma renovação democrática. Porque o cara lá que tá no poder, não vou lembrar o nome dele, acabou com os ministros. Criou muito. Na verdade, ele não revogou, ele criou cargos. Porque é isso também, né? Se o Bolsonaro, por exemplo, pega e cria mais 9 ministros para ter 20, ele vai ter 11.
Entendeu? A ditadura militar fez isso. A gente tem um problema gigantesco, né? E o grande problema que a gente vai ter é o seguinte: de atribuições de cargos, só o Senado pode pedir impeachment de ministro. A Câmara dos Deputados não. Por que será que quase todos os ministros do governo Bolsonaro saíram para concorrer a cargo de Senado? A Maris Alves vai concorrer a Senado pelo Espírito Santo. A ministra da Agricultura vai concorrer ao cargo de Senado pelo Mato Grosso do Sul. Ela queria... Tipo, as internas falam que ela queria sair como governadora. Mas ela vai sair como senadora. Por que será? Entenderam? E olha que esse ano a gente renova pouco o Senado. Esse ano a gente renova pouco o Senado. Porque é só uma das cadeiras. Só que 2018 foi terrível, né? O Major Olímpio foi eleito por São Paulo. O Flávio Bolsonaro foi eleito no Rio de Janeiro. Então eles já têm, acho que 1/3 do Senado, ou tipo 20% do Senado. Se eles ganham bastante aqui, eles podem ter uma maioria que seria, inclusive, perigosa. Por quê? Porque aí ele vai atacar aqueles ministros do STF que estão indo contra ele, que são o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. E sabe o que é o mais louco? Já ataca, né? Já ataca. Não, mas vai atacar institucionalmente. E sabe o que é mais louco? Nenhum desses dois ministros foi indicado pelo PT. O Alexandre de Moraes foi indicado pelo Michel Temer. E o Gilmar Mendes é a indicação da FHC. E o Teori Zavascki, que era o melhor do PT, morreu. Para dar a vaga pro Alexandre de Moraes. E aí hoje a gente tem a Rosa Weber, que é uma ótima ministra, mas não é muito posicionada politicamente, e uns caras esquisitos que tem abaixado a cabeça. Um dos ministros, eu não vou lembrar qual deles, falou outro dia: eu não falo nem mais golpe, nem mais revolução de 64. Eu chamo de movimento de 64. Vai pra merda, porra. Nossa. Pô, foi um golpe político contra um vice-presidente legitimamente eleito que estava fazendo uma reforma político e social que era apoiado por mais de 70% da população, que era o João Goulart. E é isso que me irrita. A galera acha que história é conto, tipo, contar as paradas. Não é, porra. História é uma ciência, tem uma metodologia. Não é uma ciência exata, não é conta. Mas é uma metodologia. Tem um método. Eu não vou escrever o que eu quiser do Las Casas. Eu vou escrever as paradas que, porra, aconteceram a partir da análise baseada em outras análises. Por isso que, chama Marco Antônio Villa, Leandro Carnal, esses caras esquisitos pra falar sobre ditadura, não dá. Tem que chamar cara que é especialista em ditadura. A gente tem hoje no Brasil o Marcos Napolitano, que é um cara extremamente acessível, extremamente foda, professor da USP, que pode falar sobre ditadura por anos e anos com vocês e ser foda, porque as aulas dele são foda. Recomendo as aulas do Marcos Napolitano da USP. Eu acho que tem online. E como que você lê, Gabriel, os efeitos da ditadura até hoje aqui no Brasil? Economicamente falando, a ditadura, ela manteve o Brasil naquele estado de colonial foda, né? Politicamente falando, eu acho que o Brasil, ele tem um trauma não curado, que não foi processado, porque a lei da anistia não permitiu que isso acontecesse. Porque quando a gente olha, tipo, pra Argentina, pro Chile, pro Uruguai,
países que passaram por ditaduras militares em momentos muito parecidos com os nossos, houve todo um processo de julgamento, né? A sociedade civil pegou e falou, ó, esses caras nos fizeram sofrer. A galera nos fez sofrer, mano. Tipo, no Chile tinha campo de concentração para indígena Mapuche. Se você vai no Estádio Nacional, lá no Chile, não sei se é Estádio Nacional, esse estádio de Santiago, embaixo do estádio, irmão, era prisão e tortura. Embaixo do estádio de futebol. E aqui no Brasil, foi foda também. A gente, cara, o nosso atual presidente da República falou no impeachment da anterior presidente que ele estava votando pelo impeachment dela pelo cara que torturou ela. O filho do presidente da República falou para uma jornalista que foi colocada grávida dentro de uma sala escura com uma cobra que ele sentia a pena da cobra. O filho do presidente da República. A ditadura militar matou crianças. Você ouve os relatos, são enlouquecedores. O corpo, que o crânio vinha afundado por causa de torniquete. Isso foi ditadura militar. Uhum. E esse discurso é violento contra o sofrimento da população que é apagado, Sim. né? E a ideia... Tantos mortos aí que não foram identificados até hoje. Gente que sumiu e tudo mais. E a ideia propagada pelos próprios queridos militares de que só sofreu quem mereceu. E a minha grande pergunta é, uma mulher grávida merece sofrer? E que método é esse de punição para qualquer pessoa? Quem merece sofrer, tá ligado? Não, e assim... Mas o atual presidente também diz, né, com todas as letras, que ele é a favor da tortura. Sim. Não, e assim, já se sabe que tortura não é uma parada que funciona. Tipo, não funciona a tortura. Porque a pessoa não fala a verdade. A pessoa fala o que o cara quer ouvir. Tem um livro, chama O Queijo e os Vermes, de um historiador chamado Carlo Ginzburg, em que ele vai falar sobre... Esse livro é muito interessante. Porque a Inquisição espanhola, italiana, espanhola e afins também usava métodos de tortura. E você vai ter um cara que é um moleiro italiano que tinha umas ideias muito loucas sobre o que era o mundo e tudo mais. E a Inquisição italiana documentou esse caso pra caralho e o Ginzburg analisou essa parada. E ele criou o primeiro livro de microhistória, que é incrível. Esse livro, tipo, é gostoso de ler. Não é livro de historiador, que historiador não sabe escrever, normalmente, né? E você vê o cara sendo demovido da forma com a qual ele concebia o mundo por conta da tortura. Tipo, ele acreditava naquilo e ele deixou de acreditar, não porque era correto, porque a galera fudeu com a cabeça dele, tá ligado? Ele ficou preso. Foi um processo intenso. E a gente tem, tipo, o relatório de CIA que foi divulgado falando, ó, tortura não funciona. Você tem um monte de coisa. Gente, tortura é só sadismo. Não tem motivo de ser a tortura. A tortura é única e exclusivamente sadismo. E é isso que a gente tem hoje. E por que é isso que a gente tem hoje? Porque em 1980, os militares com o cu na mão falaram, não, vamos ter a lei da anistia. Aí colocou no mesmo balança
o que a ditadura fez e o que os grupos revolucionários fizeram. Que não é comparável. Não é comparável. Houve violência por parte dos grupos de esquerda, mas era uma violência reativa. O filme do Marighella mostra isso. É uma violência reativa. Se não tivesse tido golpe, não teria tido violência, cara. Mesmo pode ser pensado das comunidades periféricas. Sim. Porque vai na mesma lógica, se a gente pensar. Não resolve o problema. Nunca resolveu. O Rio de Janeiro, por exemplo, sei lá, tá em guerra há 30, 40 anos. Todo ano a droga vence, né? A guerra contra as drogas, ela é poderosa. Todo ano vence, exatamente. É bizarro isso, porque além de não... Por isso que eu gosto muito do carequinha fofo, né? O Foucault. Porque ele traz assim, vamos olhar as bases, vamos ver o que tá acontecendo ali para isso se estruturar desse jeito. E aí, a partir daí, pensar em soluções possíveis. Agora, é impressionante isso no Brasil. Você tá 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, e você vê que não funciona, que não resolve o problema que se propõe a resolver, mas se insiste nesse movimento. Eu tenho uma grande interrogação, assim, por quê? Essa questão da guerra às drogas, ela é muito interessante. Tem um professor da USP, o Henrique Carneiro. Henrique Carneiro é professor de História da Alimentação, História Moderna, e ele tem muitos textos, porque ele lê a história das drogas na chave da história da alimentação. Porque o ser humano sempre consumiu droga. Sempre consumiu psicotrópicos, psicoativos, e então, recomendo muito o trabalho do professor Henrique Carneiro. E existe todo um interesse econômico ao redor disso. Porque, existe uma coisa que, gente... Todo mundo tá vendo o que tá acontecendo em Taiwan. Agora, né? O Biden tá lá, a Nancy Pelosi, que é a chefe da Câmara dos Deputados, foi. Tá tendo mó uê. Gente, isso é provocação. Há uma necessidade muito grande de manter... Porque, das indústrias, das grandes indústrias mundiais, só tem uma que é extremamente... extremamente lucrativa, mas que precisa de uma demanda artificial, que é a indústria armamentista. Porque indústria tecnológica não tem demanda artificial. Indústria automobilística não tem demanda artificial. A indústria bélica tem uma demanda artificial. Que é a guerra. Além disso, então, a guerra contra as drogas, em nível global, é mantida também por um discurso esquisito nesse sentido de indústria bélica, o caralho. Porque não é só o Brasil. É muito lucrativa. Mas não é só no Brasil. A Colômbia passou por isso por muito tempo. No México tem isso. Cara, você já viu aquele filme do Nicolas? O Senhor das Armas? É sensacional esse absurdo. filme. Ele trata demais isso, né? Assim, no final, o presidente dos Estados Unidos solta ele, né? Quem não viu já não vai ter do spoiler. 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 Mas, não, cara... E aí, além disso, tem a lógica do Brasil, que é a questão de você ter sempre uma grande reação àqueles que não são o padrão da elite, né? A história do processo de favelização do Rio de Janeiro é muito interessante nesse sentido, que é um processo constante de opressão por conta de especulação imobiliária. Porque o Rio de Janeiro, ele tem aquela lógica, né, dele, é uma cidade extremamente... É mais difícil de você se estabelecer, mas é um ponto muito estratégico. No século XIX, você vai ter na orla da praia as pessoas pobres. Aqui em Santos a gente tinha isso também. Na orla da praia, as populações pobres, e na região mais central, a população rica. São os marginais. Eles vivem à margem da sociedade. Perfeito. E aí, quando a galera começa a falar praia é legal, porque antes a galera achava que praia era nojenta,
porque praia é nojento. Começou a ter uma especulação. Essa população ela vai empurrada para o centro. Viver em cortiços e tudo mais. No final do século XIX, o prefeito Pereira Passos, começo do século XX, vai fazer uma grande reforma no Rio de Janeiro a fim de acabar com esses cortiços, porque eles geravam muitas doenças e etc, etc. Mas também por conta de pressão de especulação imobiliária. E essas populações acabam indo para os morros, que é uma região que você dificilmente vai ter especulação imobiliária, porque não dá para construir muito prédio e etc. E aí esses morros, só que no Rio de Janeiro é uma cidade que tem muito morro, ao redor da cidade. Então acabou criando aquelas imagens famosas de livro de geografia, né? Do prédio gigantesco com a favela do lado. Prédio tipo, super chique e a favela do lado. E aí você vai ter essa configuração no Rio, que existe também em outras cidades. Só que em São Paulo, por exemplo, é de fato uma grande distância com relação ao centro. No Rio, não. Por causa dos morros serem perto. Em São Paulo não tem tanto morro, as pessoas foram para as regiões periféricas, Zona Leste e Zona Sul, principalmente. E aí, em São Paulo, a gente tem uma parada. Tipo, no Rio, a pessoa que mora no morro, eu sinto que tem mais pressão por estar mais próxima do Leblon, do centro, sacou? Mas enfim, é um processo constante, porque no Brasil não é só Rio de Janeiro e São Paulo que sofrem com isso, o Nordeste também, a região, o Bruno e o Dom, né, tem questão de tráfico de drogas, a Amazônia é um grande eixo de tráfico, porque o Brasil, ele é um grande consumidor de drogas, mas não é o principal consumidor de drogas, e o Brasil não é um dos principais consumidores da principal droga produzida na América do Sul. Porque, assim, a gente tem 2 núcleos de produção de drogas, tipo, grandes, que é a coca, na região da Colômbia, Peru, Equador, e o ópio na região lá da Extremo Oriente, né, da Indochina e tal. O Brasil, ele é passagem da coca, tipo, dos Andes, pela Amazônia, para a Europa. Isso é violento, isso gera violência em todo o processo que isso acontece. Mas essa violência, muitas vezes, ela é gerada por conta de todos os interesses políticos envolvidos nesse rolê, sacou? Tipo, eu não acho que seja uma solução liberar. Foda-se. Tipo, cagando, sabe, pra parar. Mas também não tá funcionando do jeito que tá sendo feito, tá ligado? Gera morte, violência, tristeza e solidão. Mas também tem um moralismo aí por trás, como, por exemplo, o álcool é super romantizado. E é a pior droga que tem, uma das piores. E é legalizado, enfim. Né? O cigarro. O cigarro, exatamente. Complicado. Não é proibindo que se solucione essa questão. E assim, pra não parecer que a gente desviou tipo, do tema, esses temas que parecem marginais, todos têm a ver, acho que num geral, tipo, como uma grande síntese assim, do nosso papo, de que, tipo, política no Brasil... Política envolve todas as relações humanas. Todas as relações estabelecidas do homem entre si, inclusive do homem com a natureza, são relações políticas. Primeiro ponto. Segundo ponto. Tendo isso em vista, tipo, a partir dessa parada, não existe como você escapar disso. Então, discutir sobre isso, apresentar ideias e desenvolver conhecimento sobre isso é fundamental. Só que não adianta desenvolver conhecimento falando merda, falando besteira, falando que o comunista come a criancinha. Mas para isso é preciso investir na educação básica, o que não é interessante para o Estado. E assim, também a gente não tem estímulo, porque acha chato. E na moral mesmo, não é porque eu gosto.
é legal quando você faz da parada legal. É legal falar de sociologia quando você torna a parada legal. Só que aí tem dois sociólogos americanos, que eu não vou lembrar o nome, que falam sobre educação. É da aula deles, eu acho que é o Harcourt. Que eles vão falar: a ideologia da educação é muito ruim porque ela associa o conhecimento do poder a coisas que são mal vistas pela população. Simplificando, o trabalhador vai conhecer coisa de gente chata, ou muitas vezes inteligência é associada em meios tipo proletariados com falta de masculinidade, ou com falta de virilidade, ou com falta de sobriedade. A criança que estuda muito é vista como alguém que é muito sonhadora, muito utópica, não sei o que tem, não sei o que lá. Por quê? Porque a educação para os pobres é feita para que os trabalhadores continuem sendo pobres e que seus filhos sejam pobres, para que eles tenham trabalho de gente pobre. E aí, no Brasil, a gente teve um pequeno momento de ascensão da população mais empobrecida à educação, com ProUni, com FIES, com Enem. O Enem, cara, porra. Menino do Pará podia fazer faculdade federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sem precisar sair da sua cidade para prestar prova. Sabe? Tipo, o Brasil hoje é integrado muito pelo Enem. Eu tenho alunos em Santos que têm sonho de fazer Pelotas e nunca vão precisar pisar em Pelotas antes de entrar na faculdade. Isso não era possível há 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos atrás. A gente, tipo, há 20 anos atrás, a galera tinha que ir pra Viçosa pra prestar a Universidade Federal de Viçosa e comer o doce de leite maravilhoso deles. Uhum. O pessoal tinha que ir pra Lavras prestar a UFLA, tinha que ir pra BH prestar o FMG. E aí, todas essas provas tinham, né? Batiam um dia, tem grana envolvida em viajar. Hoje não. Hoje o menino do interior do Piauí pode prestar Unicamp. Online. Online não, né? Pelo Enem. Isso é muito legal. Só que... Puta, a gente tá perdendo isso, né? Uhum. Mal tem questão no Enem pra fazer prova. E aí? E agora? E aí? Bom, a gente está chegando no final do nosso programa. E eu queria chamar para as perguntas. Uhum. Inclusive, se você segue a gente no Instagram, sempre antes dos episódios a gente bota lá uma enquete para você deixar sua pergunta e depois a gente traz aqui nos episódios. Então vamos trazer aqui algumas perguntas que a galera deixou para você, Gabriel. Uhum. Você vê se você quer responder, se tu não quer responder, é contigo. Olha, a primeira são perguntas polêmicas. Você sabe que a galera gosta de ferrar comigo, de botar fogo no negócio. Como você vê os efeitos históricos e políticos das manifestações de 2013? Acho que você já falou já um pouco disso, mas resume aí. O que você acha? Resumir. Pode falar palavrão? Por favor. Dedo no cu e gritaria. Fascismo pra caralho. Eu acho que o grande problema das manifestações foi a falta de ação política e de domínio político dos movimentos sociais, ou então, não dos movimentos sociais no sentido deles serem culpados, mas tipo, deles não terem sido permitidos a serem os protagonistas de fato. E aí o protagonista virou o gigante, que é essa entidade sem corpo, né? O gigante acordou. Então, é alguém que não existe, né? O povo, o povo, legal, o povo existe. Mas quem representa esse povo? Né?
Porque, tipo, se tivesse sido mobilizado pelo MTST, pelo MST, pelo MPL mesmo, como começou sendo e foi esvaziado pelo discurso midiático, inclusive, eu acho que não teria tido esse impacto de criar uma grande sensação antipolítica no Brasil. Falando isso, me faz pensar que o povo brasileiro não tem muito uma identidade própria, né? Ah, não. Aí... O que você acha? Tem, mas é uma identidade ruim. Tipo, ser brasileiro é o quê? Né? Muita gente quis responder essa pergunta. Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro. O livro O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, é muito significativo nesse sentido. Porque o Darcy separa o Brasil em 5. Brasil caipira, Brasil nortino, Brasil nordestino, Brasil sulista e o Brasil crioulo. E aí, bicho, essas identidades entram em sínteses, vão se misturando, e tem tipo, relações políticas e tudo mais, em que cada uma vai se ver, talvez como superior, talvez como inferior, dependendo da forma com a qual se relaciona. Então, existe essa identidade. O ponto é que eu acho que não tem uma identidade brasileira que não envolva violência. Eu acho que é esse o problema, assim. É interessante que isso me lembrou que a gente estava conversando outro dia também, off, que qualquer país que é colonizado é um país violento, né? A tendência é essa. Até os países que a gente não acha que são violentos são, né? Tipo, Estados Unidos é um país extremamente violento. Nossa, muito. A Austrália foi um país extremamente violento. Porque Estados Unidos tem todo um semblante, né? De que, nossa, um país que deu certo. Estados Unidos. Mas é lacaniana pra caralho, mano. Não tem como lidar com isso. Mas é isso. Tipo, a colonização é uma espécie de expropriação, e toda expropriação é violenta. Porque a expropriação demanda você tirar algo de alguém que essa pessoa não quer te dar. Né? A força, você tira a força. Então, é isso. A relação de colonização sempre foi essa. Aí é foda. Próxima pergunta. Acho que você vai gostar. O papel do historiador, análise política no Brasil? Eu gosto dessa ideia de um papel das coisas, né? Mas, assim, quando eu dou aula, isso acontece mais no ensino médio, no ensino médio do que no pré-veste. Porque no pré-veste, no pré-vestibular, né? A resposta é fácil. O aluno me pergunta, por que eu tô estudando história? É pra passar na porra da USP. Sim. Aí o aluno do ensino médio me pergunta, por que eu tô estudando história? E aí o professor de história, ele vira e fala, não, porque você estuda história pra não cometer os mesmos erros do passado. Miguel é foda, porque a gente, se nós, jovens, temos algo que nós sabemos, é que você comete o mesmo erro várias vezes. Essa é a parada do ser humano, é cometer erro muito pra caralho. Você não aprende com seus erros, ninguém aprende com erro. Você aprende com constância. É você errar pra caralho que você aprende as paradas. O historiador, ele tem como função, o Porriquet fala isso, não deixar as pessoas esquecerem os traumas que foram causados. O que é uma posição muito ingrata. Porque se você esquecer os erros, não faz sentido o que tu falou, né? Que você tem que saber os erros pra errar bastante. Exato. E mudar alguma coisa. E assim, tipo, a função do historiador, tipo, de uma forma muito resumida, assim, cara, ela é você ajudar a criar uma identidade. Porque, tipo, eu não gosto da ideia de identidade, mas, tipo, você saber quem você é. Porque quando eu pergunto pra você, quem é você? Você vai me responder paradas que vão acontecer no passado. Que aconteceram. Tipo, ninguém pergunta pra mim quem é você e eu falo que eu sou um astronauta. Porque eu não sou um astronauta. Nunca fui. A não ser
que eu esteja mentindo. E aí tudo bem, você pode fazer isso em balada. Dá certo. Mas, tipo... me perguntam quem eu sou, eu falo, pô, eu sou Gabriel, sou um cara. Tipo, nasci em Santos. Sou brasileiro. Sou historiador, sou professor, sou não sei o que tem. Tipo, gosto de jogar RPG, sei lá. Tipo, são coisas que aconteceram que me definem enquanto aquilo que sou. Essas coisas que aconteceram que me definem enquanto aquilo que sou envolvem as coisas que eu falo, que normalmente são as coisas que constroem a identidade dita. No Brasil, né, se eu olho para a sociedade brasileira, independência, colonização, futebol, né, as copas, esse orgulho nacional ao redor do futebol, etc. São coisas que a gente propaga pelo mundo, carnaval, né? Mas também envolve vocês dois sabem, o processo terapêutico é um processo também de conhecer a si, enquanto coisa que você não sabe o que te influencia. É investigar como você se sente com as paradas. A historiador faz um pouco isso também. Pô, qual é a consequência do genocídio indígena para a identidade brasileira? Qual é a consequência do elitismo para a sociedade brasileira? E assim por diante. É importante que você falou, Gabriel, de não esquecer essas marcas. E é justamente isso que se faz aqui no Brasil, né? Uhum. Por exemplo, você disse agora genocídio, coloca a descoberta do Brasil. É uma maneira de apagar isso. Sim. Né? A anistia foi isso. Sim. E assim, não é só no Brasil. Tipo, nos Estados Unidos, o 9 de novembro, que é o dia que o Colombo chegou lá, não sei se é 9 de algum mês, 9 de setembro. 9 de setembro. Chama, tipo, o dia do descobrimento na América é chamado como Columbus Day, o dia de Colombo. Foda, né? Aqui a gente tem o abril, né? 22 de abril, que é o dia do descoberta do Brasil, que é quando o Álvares Cabral, em tese, chegou lá em Porto Seguro. Então, tipo, é isso. A gente tem aquilo que a gente revela e aquilo que a gente tem que investigar. É tipo assim, quem ganha a guerra conta a história, o historiador vai escavar a verdade depois. Exato, né? Exatamente. Se Hitler tivesse vencido a guerra, provavelmente os grandes genocidas da história seriam os comunistas. Só que o historiador poderia investigar e falar as paradas de fato, como elas foram, sacou? Tipo, isso que é importante. As pessoas acham que os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra Mundial por causa dos filmes. Mas quem de fato ganha a Segunda Guerra Mundial é a União Soviética. Quem chega em Berlim é a União Soviética. Entendem? Isso é o papel do historiador. Isso, tipo, não é confortável para um americano ouvir isso. Mas não precisa ser confortável. Tem que ser a verdade, a realidade das paradas. Tem mais perguntas? Eu acho que tem muitas perguntas. Eu acho que não vai dar tempo da gente responder todas. Mas eu vou deixar uma última pergunta para a gente fechar aí com chave de ouro. Qual que é o ato fundador do Brasil? Ai, caralho. O genocídio indígena. É o genocídio, porque até no caminho pro Brasil ocorreu o genocídio, né? Os navios negreiros e afins. E, tipo, eu acho que o Brasil ele tem uma fundação toda feita ao redor da não participação do povo nas decisões. Sempre da participação daqueles que detêm o poder de forma institucional que não permite que a gente tome decisões livres por aquilo que nós somos, tá ligado? Tipo, eu sou... nós não temos decisões livres no capitalismo nunca, quase. Tipo, a gente não faz o que a gente quer. Mas isso se intensifica dentro da nossa realidade brasileira, e
o Brasil se fez, né? Apesar da gente demonstrar essas coisas, tipo futebol, carnaval, verde e amarelo, essas coisas, tipo... E assim, eu adoro futebol, eu adoro carnaval. Tipo, não acho que sejam coisas ruins, elas são importantes, são fundamentais. Porque dão fundamento, né? São fundamentais nesse sentido. Mas aquilo que forma o Brasil, pelo aquilo que ele é, eu sinto que é a violência. Infelizmente. E por isso que um processo de caminho é um processo de ruptura. Porque para você fundar uma sociedade justa nesse mundo que a gente vive, nesse contexto que a gente vive, tem que refazer esse ato. Porque senão vai ser sempre, sempre, sempre violência. Sempre, sempre, sempre violência contra os subalternos, contra a galera que tá embaixo. E isso eu digo de um lugar privilegiado. Sacou? Eu acho que é esse o ato fundador, tipo, infelizmente. E é o ato fundador de qualquer país colonial. De qualquer país colonizado. E aí ser subalterno num país desses é pior ainda. As pessoas que são subalternas não têm escolha. A mulher não tem escolha sobre o próprio corpo, o índio não tem escolha sobre sua própria terra, o negro não tem escolha sobre suas próprias decisões, e aí vai perpetrando essa falta de escolha que é violenta, que é terrível. Pois é, vamos ficar então com essa reflexão, né? E vocês querem deixar uma última mensagem? Querem falar alguma coisa? Eu quero falar que eu não sei em quem eu vou votar, entendeu? Tá? Bem, eu quero agradecer o Gabriel, viu? Muito obrigada, foi muito bom esse papo hoje. Gostaria de agradecer o convite, agradecer o pessoal do estúdio que preparou um negócio legal aqui. E torcer para que dê tudo certo no mundo. A gente fica muito feliz de te receber também, Gabriel. Você é um convidado incrível, né? E trouxe pra gente hoje, assim, muitas... Eu não sei você, mas hoje eu vou sair, assim, daqui milhares de reflexões. Sim. Vou pensar muito. É tenso. É tenso. Mas essa é a ideia, né? O historiador faz isso, né? A gente fica na loucura do dia a dia, e aí a gente traz loucura pros outros. Essa é a ideia. Muito bacana, obrigado por ter vindo. Obrigado, gente. Espero que a gente possa te receber novamente aí, quem sabe no futuro episódio. Quanto será? Vamos ver, né? Sim. Depois das eleições. Por favor. E para você aí de casa que ficou até aqui com a gente, tem o nosso carinho, nosso obrigado. E se não se inscreveu no canal, se inscreva para poder acompanhar também os próximos episódios. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.